Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações da Klabin KLBN11, pregão desta quarta-feira, dia 19 de fevereiro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido aí de imediato para que você se inscreva aqui gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, procedimento simples. Canto inferior direito do seu vídeo, uma imagem aqui, inscreva-se, passando o cursor do seu mouse em cima dessa imagem, vai aparecer a opção para você clicar em se inscrever gratuitamente no canal. Se não tiver essa imagem aqui aparecendo, na parte inferior do vídeo também tem a opção aí de se inscrever no canal. Lembrando que essa análise especial, o foco dela é olhar para o cenário de longo prazo até o curto prazo por meio dos gráficos anual, quadrimestral, mensal, semanal e gráfico diário, fazendo a avaliação geral do ativo, usando a análise técnica, que é a minha especialização, e consequentemente traçando cenários mais adequados para a gente trabalhar ou na ponta comprador, ou ponta vendedor, ou, enfim, ou ficar de fora desse ativo dependendo do prazo operacional. Primeiramente, gráfico anual. Nós temos aqui, nesse ano, o papel tendo uma boa valorização de 15,23% e proporcionando algo semelhante aqui, um pivô de alta no gráfico anual, entrando no movimento de subida no gráfico anual. Então, é algo relevante o que está acontecendo. Estamos ainda no início do ano, o ano começou muito bem para a Klabin e eu vou mostrar, inclusive, em prazos menores, que esse cenário que a gente já vê no gráfico anual aqui favorece muito mais a gente buscar operações de compra através de movimentações de correção, como por exemplo, movimento de baixa no gráfico mensal, movimento de baixa no gráfico semanal. Seriam os cenários mais interessantes para se buscar operações de compra, seja para médio ou longo prazo. Indo para o gráfico quadrimestral, nós temos aqui movimento de subida, e aí ficou de forma uma lateralização do preço. Tivemos aqui uma lateralização do preço e agora rompimento para cima. Só que o que eu destaco aqui nesse rompimento? Primeiramente a questão aqui desse papel ter feito aqui, daqui para cá uns 4 candles, subiu em 3, mais 4 candles e subiu em 2. Essa subida em 2 candles, ainda está nesse segundo candle, rompeu forte aqui para cima, ou seja, demonstrou muito mais força para subir do que para cair o ativo, ou seja, a KLBN11, nesse prazo operacional. Isso representa o quê? Uma maior probabilidade de se ter algo mais para cima, seja no preço ou no tempo. Mais para cima de onde? Da máxima histórica, agora 22,14. Então o ativo está rompendo a máxima histórica, eu já mostrei no gráfico anual, está gerando aqui no gráfico quadrimestral um pivô de alta. Se eu pegar esse pivô de alta aqui, projetar, fazer uma projeção aqui clássica ali, superando essa região dos 20,62, ou seja, a projeção desse movimento, 61,8% desse movimento a partir do rompimento de 20,62, o objetivo lá por volta dos 28,92, uma projeção de 61,8% do Fibonacci em relação a esse movimento de subida. Então, é uma projeção pensando em longo prazo. Outro ponto importante, isso aqui é a questão de preço. A outra questão é de tempo, né? Se aqui a gente teve 4 candles para baixo, 4 candles para baixo, e aqui a gente teve um movimento de subida de 3 candles, 3 quadrimestres, aqui tenderia, no mínimo, em média, ter mais um candle. Tenderia, em média, ter mais um candle. Não necessariamente que ele tem que ser de alta, pode ser um candle de baixa. Mas se a gente considerar, inclusive, o último movimento, aí tenderia a ter mais outro candle aqui para cima. Fora a questão de ficou bastante tempo de forma lateral, iniciou de maneira muito forte, esse movimento pode ficar esticado para cima nos prazos menores, por exemplo, como um gráfico mensal. Ou seja, esticar para cima, corrigir pouco e continuar subindo. E aqui, pegando num cenário mais otimista possível, a gente poderia ter um movimento de saída que pelo menos representasse aqui esse movimento inteiro aqui de subida de uns 5 quadrimestres. Enfim, cenário positivo para essa ação. O que a gente vai monitorar a partir desse momento? Correções, gráfico mensal, gráfico semanal, para se buscar aí operações mais interessantes no ponto comprador. Olha o gráfico aqui mensal. Retomada da tendência de alta, com um único movimento de subida. Por que retomada? Já tem um pivô de alta? Não, mas como rompeu tudo para cima, já alinhou de novo a tendência de alta. Aqui já está em tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Então já fez um movimento longo para cima, se afastou da média, fez um afastamento razoavelmente grande do preço para a média, mas, como eu acabei de mencionar ali no gráfico quadrimestral, aqui no gráfico quadrimestral, como é um rompimento de uma região importante de bastante tempo de forma lateral, a gente está falando de basicamente ali do meio de 2015
para até o rompimento aqui, início de 2020, 5 anos, praticamente 5 anos. Então é um tempo grande que esse rompimento pode trazer justamente um movimento mais longo para cima na Klabin, sem correções tão longas. Mas quais são os pontos que a gente pode monitorar em termos de correção e podem favorecer operações de compra de médio prazo ou até médio prazo maior, fazer pequenas entradas? Essa região de 2 topos anteriores, que região é esta? Eu olharia principalmente aqui para, no caso dos topos anteriores, para a região ali na faixa dos R$20,14 até um patamar em torno de R$19,75. Esse primeiro ponto. Segundo ponto, um pouquinho mais abaixo, um topo aqui anterior na casa dos 19,13. E se eu for estabelecer aqui, tá estabelecendo aqui o Fibonacci em cima de todo esse movimento de subida, contabilizando que pode corrigir um pouco mais forte, vindo aqui nos 38,2% de correção, R$18,47. Enfim, se chegar aqui, aumentaria ainda mais a posição comprada pensando num longo prazo. Essa região já seria uma região bem interessante que pode favorecer a entrada pelo gráfico semanal, que eu vou mostrar aqui agora o gráfico semanal desse ativo, focando um pouco mais no médio prazo. Então, valeria buscar uma entrada na ponta compradora aqui? Ao meu ver, sim, botando pouco capital, deixando o capital, logicamente, vindo para baixo, colocar mais capital. Ou passar a colocar capital aí mensalmente em cima desse papel, também faria sentido dentro do cenário gráfico. Significa dizer que você vai ter uma baita rentabilidade nesse papel? Não dá para se dizer o que vai ter em termos de rentabilidade para frente, baseado no que já aconteceu aqui nesse movimento inteiro de subida. Mas o cenário é favorável e aumenta-se a chance de poder ter algo interessante em termos de rentabilidade para frente. Se der errado, o que é dar errado? É o ativo voltar aqui, por exemplo, trabalhar abaixo das médias, principalmente abaixo desse patamar aqui. Para mim, o sinal um pouco mais relevante de perda de força na tendência de alta é retornar para baixo aqui desse fundo anterior, com esse topo anterior, ou seja, um patamar ali em torno de R$18 a R$17,68, R$17,70, enfim. Voltou para baixo desse nível aqui, já seria uma perda, um sinal maior de perda de força. Ou seja, um retorno muito grande para baixo de uma resistência importante que foi rompida. O ideal, em termos até de força compradora, é nem voltar mais aqui para baixo desse patamar. Pode testar, pode invadir a região abaixo dos R$20, já seria um ponto interessante para se colocar mais capital em cima desse ativo. Pelo gráfico semanal, temos aqui uma tendência de alta e o papel passando por uma correção. Para mim, desde quando fez esse candle aqui, a gente já tem 1, 2, 3, 4 semanas de forma lateral. Mesmo que tenha superado essa máxima aqui, ainda considero essas 4 semanas, semanas mais de correção. Em termos de relação risco-retorno pelo gráfico semanal, planejando uma compra de sinalização de alta, seria muito interessante isso aqui acontecer. Por quê? Porque voltaria na região de suporte que já foi citada do gráfico mensal, junto da média móvel exponencial de 3 períodos e gerando um sinal de alta, um fundo aqui em cima desse patamar, na região de suporte do mensal, em conjunto com a média de 13 do gráfico semanal. Isso aumentaria a probabilidade de ter o quê? Mais um movimento de expansão, visto que a maior probabilidade desse ativo é ainda ter algo mais para cima no médio a longo prazo. Então, gosto bem do cenário gráfico desse papel para pensar aí no médio a longo prazo. Aqui, mais uma vez, cenário mais interessante de entrada. Qual outra forma? Ficou aqui algumas semanas de lado e também fez um rompimento para cima. Ou seja, em vez do preço, que é a correção no preço, buscar a média, seria a correção no tempo da média vai subindo e o preço vai ficando aqui até gerar um rompimento mais forte para cima. Depois disso, vamos falar aqui de KLBN11 no gráfico diário. É um gráfico que nesse momento está um pouco mais indefinido, mas ainda com viés de alta. Por que com viés de alta? Porque o ativo veio aqui, perdeu uma região de suporte, que vou traçar até aqui para cá, perdeu uma região de suporte, anulou sua tendência de alta, só que aí foi lá, voltou aqui em cima, quase que superou a máxima histórica, volta para baixo, perde essa mínima, estabelece praticamente um topo duplo, um pivô de baixa, que nessa perda aqui, só que não vai muito além, já volta forte para cima e já recupera a tendência de alta. Só que como recuperou em termos de oscilação, voltou muito forte para baixo e ficou com um cenário mais de indefinição, mas ainda com viés de alta. Por quê? Porque ainda se sustenta em cima no patamar de suporte. Olha só, essa região anterior, que aqui funcionou como suporte, que fechou abaixo e voltou para cima, de novo está funcionando como suporte e hoje está gerando um fundo levemente ascendente aqui no gráfico diário. Dá para arriscar uma compra aqui dentro de todo o cenário gráfico desse papel? Dá. Tem espaço para corrigir mais no preço ou no tempo no gráfico semanal, dentro do que eu acabei de mencionar. Só que a entrada aqui tem um risco maior porque você está comprando dentro de uma indefinição
de curto prazo e uma zona de resistência muito próxima, a região ali na faixa dos R$ 21,72 até a região dos R$ 22,00. R$ 21,72 a R$ 22,00 é a região mais testada em termos de preço. Essa aqui eu considero menos relevante, essa região. Considero mais importante essa aqui, que foi inclusive o ponto que parou de subir lá no gráfico semanal e começou a cair. Então, qualquer entrada aqui de compra de curto prazo nesse pregão, no fechamento aí desse pregão, o stop ficaria aqui embaixo, um stop mais curto, para se ter pelo menos uma relação risco-retorno de 1 para 1,5 aqui para essa zona de resistência, ou mais longo aqui que já não teria essa relação risco-retorno de 1 para 1,5, seria um 1 para 1 para a zona de resistência. Então, essa seria a alternativa de entrada. Qual outra alternativa de entrada de curto prazo? Fundo ascendente acima da região ali dos 21,70. Outra forma, o preço começou a cair e vir aqui mais para baixo, fazendo aquela correção que eu já comentei no gráfico semanal, vou colocar até do lado de cá, fazendo aquela correção, indo lá para a média móvel de 13 períodos, que basicamente seria essa média aqui mais para baixo, e aí gerando um sinal de alta aqui mais embaixo, também seria uma alternativa de se arriscar uma compra de curto prazo, mesmo sem ter uma tendência de alta apoiando, por conta do cenário positivo no gráfico semanal, no gráfico mensal e assim sucessivamente, mais para cima. Então, enfim, de maneira geral, o papel que eu considero realmente interessante para se monitorar operações na ponta compradora, seja de curto prazo, seja de médio prazo, seja de longo prazo, em processo de correção. Fez correção, gerou sinalização para cima, dá para arriscar a operação de compra nesse papel, porque as operações dando certo, elas tendem a gerar um melhor resultado do que quando elas derem errado. Ou seja, elas tendem a, dando certo, o papel tende a andar mais, evoluir mais, gerar uma boa relação risco-retorno, do que se ela não der certo. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua atenção e também deixe seu like, seu joinha aqui nesta análise especial. Um grande abraço e até a próxima.